Muito bom dia, seguidores do @Porto Alegre Oficial. Eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos mais uma vez aqui na Feira do Livro. Temperatura hoje chuvosa na cidade de Porto Alegre. Estamos hoje aqui com um dos políticos mais experientes do estado do Rio Grande do Sul, César Schirmer. Ele foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no governo José Ivo Sartori. Ocupou o cargo de secretário de Economia Criativa da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania no governo Jair Bolsonaro. Foi eleito para 5 mandatos como deputado estadual e eleito deputado federal em 3 ocasiões. Foi prefeito de Santa Maria e atualmente ocupa o cargo de secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia, Albano. É um prazer muito grande estar aqui contigo e participando desse podcast tão importante. E é um prazer também cumprimentar os que nos ouvem e veem nesse momento. Secretário, vamos começar conhecendo um pouquinho o César Schirmer, esse político tradicional aí do Rio Grande do Sul. Quem é o César Schirmer? Bem, segui ali pelo currículo. Eu nasci em Santa Maria e nasci em 52, tenho 73 anos. Me formei em Direito e fui eleito vereador com 20 anos, deputado estadual com 22. E fui secretário de Estado da Fazenda, da Agricultura, da Segurança, da Casa Civil, da Ciência e Tecnologia. Fui secretário nacional da Economia Criativa. Integrei o Parlamento do Mercosul, fui deputado federal, estadual. Enfim, tenho uma longa vida. No meu caso, vale o que o verso do Mário Quintana. Quando eu era jovem, eu tinha um passadinho e um futurão. Agora eu tenho um passadão e um futurinho. Então, bom, do ponto de vista da formação, isso, mas obviamente que eu sou um cara de bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com a minha família, de bem com os meus amigos, enfim, de bem com Deus. Então, estou aí, cumprindo missões e tarefas que me dão. Com tanta experiência, secretário, qual é a sua maior contribuição para a política nacional, para o país, aqui para o estado e para o município? Bom, eu vou dizer que sabe aqueles prêmios Nobel que dão assim, não, desculpa, o Oscar, que dão para o conjunto da obra? Então eu tenho 50 anos de vida pública e eu acho que ao longo dessa vida pública tem uma trajetória ao menos é assim que eu penso, que talvez esteja faltando com a modéstia, mas eu cumpri, na minha opinião, com o melhor das intenções, todas as funções que eu ocupei. Eu fui secretário da Agricultura, vou dar alguns exemplos. Nós aplicamos e conseguimos recursos de 1 bilhão de reais à época, a moeda era outra, mas traduzindo para agora, para a pequena agricultura, para os pequenos agricultores. Nós fizemos uma transformação profunda, isso no governo Brito, na agricultura familiar. Depois fui secretário de Segurança do governador Sartori, nós iniciamos um processo de enfrentamento da insegurança no Rio Grande do Sul. Todos os indicadores começaram a cair a partir de 2016, quando eu assumi a secretaria. Enfim, nas diferentes áreas que atuei, eu acho que deixei uma marca de cumprimento dos deveres que tinha. E agora, na Prefeitura de Porto Alegre, eu me sinto muito feliz pelas ações que estamos fazendo na Secretaria, particularmente o prefeito nos delegou a função de revitalizar o centro histórico e eu acho que esse é um processo bem expressivo, bem significativo de transformação da cidade, que também está tendo êxito. Secretário, qual é a estratégia de turismo cultural que foi recebida pela Agência Francesa de Desenvolvimento? Isso é interessante. Nós temos 5 financiamentos internacionais que a minha secretaria coordenou, a captação desses recursos. E um desses financiamentos é do Banco Mundial, junto com a Agência Francesa de Desenvolvimento. E isso é em torno de 1 bilhão de reais, aplicados, já estão sendo aplicados, no 4º Distrito e no Centro Histórico. E esse recurso se destina a diferentes atividades. Por exemplo, começa com obras de proteção contra a encheia, enfim, ações dessa direção de saneamento também, sobretudo no 4º Distrito e aqui no Centro Histórico menos. Nós envolvemos também ações sociais aqui na Vila Santa Terezinha, popular Vila dos Papeleiros.
mas também vai para a recuperação das praças no centro histórico, das escadarias, de uma intervenção urbana de embelezamento desse espaço, recuperação do patrimônio histórico de muitos imóveis que tem aqui na cidade, aqui no centro, que estão se deteriorando. Enfim, é um grande elenco de ações nessas duas áreas que eu fiz referência. E nós pedimos à Agência Francesa de Desenvolvimento, a França é o país que mais recebe turistas no mundo, que nos financiasse, que nos doasse um estudo sobre as possibilidades e potencialidades do turismo cultural em Porto Alegre. Esse estudo está sendo feito. A semana passada estiveram aqui em Porto Alegre 4 franceses especializados nesta área, que não conheciam o Brasil, mas são muito bons na área do turismo, e eles se surpreenderam positivamente. Você teria que ver, Albano, o depoimento que eles nos deram sobre o que eles imaginavam que encontrariam em Porto Alegre e o que eles encontraram. Eles deram um depoimento extremamente positivo, muito superior até à imagem que nós temos da nossa cidade, que as pessoas têm. E esse estudo fica pronto em dezembro de 26. Tenho certeza que ele definirá uma estratégia de desenvolvimento do turismo em Porto Alegre e do turismo cultural em Porto Alegre, sobretudo no centro histórico. E o resultado disso será transformar o centro histórico em Porto Alegre num destino turístico relevante. E nós temos imenso potencial nessa direção, nós não percebemos, mas temos. Nós temos aqui no entorno de Porto Alegre, na região metropolitana, 4.100.000 pessoas. E muitas vezes essas pessoas nas suas cidades, fim de semana, ou às vezes à noite, não tem o que fazer. Às vezes não tem atrativos, pode vir a Porto Alegre. Nós temos aqui a BR-290, passam por aqui por ano milhares de turistas argentinos e uruguaios, e eles não botam nem gasolina em Porto Alegre. Então, eles simplesmente passam por aqui, não tem interesse em sequer conhecer Porto Alegre. E 90% dos turistas que chegam no aeroporto Salgado Filho em direção a Gramado, Canela ou a Serra, também não chegam em Porto Alegre, não tem interesse em conhecer Porto Alegre. Então, nós temos que ter, sim, um projeto de ações efetivas, mostrar os nossos atrativos, vender Porto Alegre e fazer com uma parte desse potencial que eu já referi, nos ajude a melhorar a vida da população de Porto Alegre, porque turismo é renda, riqueza, prosperidade, progresso, desenvolvimento econômico, não tem nenhuma dúvida, e Porto Alegre tem um potencial imenso nessa direção. Eu fiquei muito impressionado com os depoimentos dos franceses, é uma coisa que a gente já intuía, mas ali é a voz do especialista, é a voz de quem realmente conhece. E nós estamos trabalhando nessa direção, já estamos trabalhando nessa direção, um pouco intuitivamente, o que tem que fazer e tal, mas eles vão dar um sistema de desenvolvimento do turismo e já estão trabalhando nessa direção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que não mais do que 4 anos, eu me refiro ao governo do prefeito Melo, Porto Alegre vai ser um destino turístico relevante e isso vai se inserir nesse esforço de desenvolver a capital e gerar renda, emprego, prosperidade para todos. Secretário, o senhor participou da construção do orçamento 2026 da Prefeitura. Quais são os principais pontos de investimentos? Bem, a prioridade que o prefeito Melo nos indicou, e é nessa direção que trabalhamos, são aquelas secretarias que têm uma destinação social, né? Essa área social do governo, quer dizer, educação, saúde, assistência social, segurança, embora pareça que não tem significado social a segurança, tem sim. A periferia da cidade é que mais sofre na mão de criminosos, de bandidos, de delinquentes. O tráfico de droga é um problema grave, não só em Porto Alegre, mas em tudo que é lugar do Brasil. Felizmente a droga está tomando conta. Enfim, essas secretarias que fiz referência, educação, saúde, assistência social, direitos humanos, segurança, enfim, secretarias que têm uma vinculação com a atividade das pessoas, com as pessoas que mais necessitam do poder público, receberam no orçamento a parcela mais substancial.
Saúde primeiro, aliás, primeiro educação, depois saúde e essas secretarias que eu fiz referência, secretarias subsequentes. Então essa é a nossa prioridade, é nessa área que estamos investindo cada vez mais. Só para dar uma ideia, a saúde, no primeiro ano do governo Mello e este ano, o orçamento do ano que vem, nós aumentamos o orçamento em mais de 100%. Isso dá a dimensão do esforço que se faz em melhorar a saúde das pessoas, melhorar a educação, melhorar a assistência social, os equipamentos de assistência social em favor daqueles que mais necessitam a ação do poder público, os CREAS e CRAS. E agora mesmo, num dos financiamentos do BID e da CAF, que é a agência, é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, são 2 financiamentos, somando os dois dão em torno de 1 bilhão e 800 milhões, nós vamos investir na recuperação de postos de saúde, de centros de diagnósticos, de CREAS, CRAS, enfim, na assistência social, e algumas escolas, também a questão de triagem de catadores, enfim, tem toda uma ação voltada exatamente para melhorar a vida das pessoas. Tem um programa que nós chamamos POA Territorial, um território específico, onde estão as maiores carências da cidade, são territórios onde o IDH é muito baixo. Nós vamos construir centros integrados de apoio à população, com saúde, educação, assistência social, segurança, enfim, todas as lazer, entretenimento, sobretudo para jovens e para pessoas idosas, geração de emprego, qualificação profissional, enfim, uma série de ações em que nós vamos fazer uma abordagem integrada nas famílias, enfim, naquelas comunidades. Eu vou dar um exemplo concreto que eu estou dizendo. Numa família em que, em algum momento, o pai faleceu vítima de uma violência extrema, enfim, foi assassinado. A mãe esteve presa por tráfico de droga. A filha mais velha tem problema de evasão escolar, enfim, não se alfabetizou adequadamente. O filho do meio tem uma doença qualquer, enfim, uma doença crônica, com dificuldades do campo psicológico, psiquiátrico, e tem uma criança de 9 anos. Qual é o destino dessa criança nessa sequência? É um destino complicado. Então, nós temos que fazer uma abordagem na família e naquela criança para que a sua vida vá num rumo que lhe dê dignidade, que lhe dê uma vida melhor e que saia daquela situação indutora para uma realidade adversa quando ela crescer. Então, isso é uma política muito interessante, é uma política integrada, e eu tenho certeza que isso vai dar muito resultado para a população, sobretudo mais carente, mais necessidade de Porto Alegre. Secretário, o senhor é o principal responsável pela reconstrução do centro de Porto Alegre. Qual é a importância do nosso centro histórico para a cidade? Bem, o centro é o bairro de todos. O centro não é um bairro dos seus moradores, né? O centro é, por excelência, um espaço coletivo, porque é uma referência para todos. Aqui surgiu a cidade e aqui ela se desenvolveu plenamente. E é verdade que com o crescimento da cidade começaram outros centros, né? A cidade ficou polivalente do ponto de vista de outros centros, mas como referência histórica ainda é o centro histórico. Agora, tem uma característica que o centro histórico, ele é também o centro administrativo. Nem sempre o centro histórico de uma cidade é o centro administrativo. E Porto Alegre tem isto. O que eu estou querendo dizer? As repartições públicas do município estão no centro histórico. As repartições públicas do Estado, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, Tribunal de Contas estão no centro histórico. E tem repartições federais. Então, o centro recebe por dia em torno de 350 mil pessoas. Não só os que moram aqui, eu estou falando das pessoas que vêm ao centro ou para trabalhar, ou para lazer, ou para fazer compras, ou para fazer alguma demanda em alguma área pública. Então, o centro histórico é o espaço de maior movimentação, e eu diria que não é só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o bairro que recebe diariamente mais pessoas. Então, se ele tem essas características, ele tem que ser o espelho do esforço da administração municipal em melhorar a cidade. Por quê? Porque o exemplo, ele
ele ensina as pessoas a ter outras posturas, outras condutas, outras relações com a comunidade. Então, se nós tivermos um centro seguro, bonito, aprazível, agradável, amigável, um centro que as pessoas gostem, as calçadas boas, bem iluminada, as casas bem cuidadas, enfim, um centro que seja um ambiente que possa ser um exemplo para os demais bairros, o que vai acontecer ao natural? As pessoas também vão começar a elevar o seu grau de exigência, seja em relação ao poder público, mas seja também em relação à sua moradia e o espaço que vive. Vão cuidar melhor das suas calçadas, vão pintar suas casas, vão ver que essa estética urbana, esta paisagem onde nós vivemos, ela tem que ser um ambiente em que nós nos sentimos bem, porque nós vivemos nas cidades, e nas cidades, no nosso bairro e na nossa casa. Então, esse entorno onde nós vivemos, ele tem que ser bem cuidado e bem tratado para que a nossa vida seja melhor e mais agradável. Então, o que eu tenho dito, aliás, estou só repetindo, o século XIX foi o século dos impérios. O século passado foi o século das nações. Este século, esse que estamos vivendo, será o século das cidades. Eu tenho visto e lido e até visitado experiências notáveis de transformação do espaço urbano das cidades. Cidades fantásticas que em 40 anos, 30 anos, sofreram um processo de transformação inacreditável. E é isso que nós queremos para Porto Alegre, a partir do centro histórico. Quais são as principais oportunidades e desafios para a reconstrução do centro histórico? Bem, o desafio maior talvez seja que o centro histórico ele é um espaço consolidado, digamos assim. Você quase não tem terreno em Porto Alegre para construir, você não pode, vou desmanchar os edifícios, não vai desmanchar. O centro é um espaço consolidado, não tem mais muito espaço para construção. Tem talvez para demolição de alguma coisa e construção do lugar, mas não tem terrenos baldios, ou se tem, é muito pouco. E qualquer modificação numa região consolidada, ela tem dificuldades, é o natural. Vou dar um exemplo. Nós fizemos aqui no quadrilátero central, algumas ruas, 9 ruas aqui no centro, nós resolvemos melhorar o pavimento, enfim, transformar, melhorar a qualidade das ruas e das calçadas. E foi difícil, porque fazer uma obra num espaço onde tem loja, onde tem morador, onde as pessoas transitam, isto é um problema. Tivemos muitas dificuldades, porque não se faz gemada sem quebrar o ovo. Não tem porquê. Não melhora o espaço se tu não tiver uma intervenção. Então, essa é uma dificuldade que nós estamos contornar. Agora mesmo nós estamos revitalizando ali o viaduto Távio Rocha, viaduto aqui na Duque e na Borges, e claro que tivemos que fechar e abrir aqui, deixar um espaço menor para as pessoas chegarem, tem bares ali, restaurantes, e claro que eles reclamaram, eles perderam parte da sua clientela neste período, mas em compensação o viaduto será revitalizado, vai ficar muito mais bonito, mais seguro, mais iluminado, mais bem cuidado, enfim, tivemos dificuldades, mas o resultado será muito positivo. Acho que essa é uma dificuldade. E outra dificuldade é que nós tivemos no passado já várias tentativas de revitalizar o centro. Isso não é um problema do Brasil, do Rio Grande, de Porto Alegre, isso é um problema no mundo. Os centros históricos se degradaram no mundo. Nos últimos 80 anos para trás, os centros começaram a se degradar. E há uns 50 anos para cá, em todo o mundo, houve um esforço de recuperação dos seus centros históricos na cidade, que tinham centros históricos. E mesmo aqui em Porto Alegre, nós tivemos algumas tentativas no passado, e elas ou não tiveram continuidade, ou foram frustradas por alguma razão. E é um pouco difícil para o governo dizer, olha, não, mas agora vai, agora é para valer, agora os resultados estão aparecendo. Então, muitas coisas já estão aparecendo, muitas. Vou dar alguns exemplos. O mercado público, segundo andar, estava fechado. O esqueletão, que era aquela ferida no meio da cidade, foi desmanchado. O viaduto ali
da Duque, eu já fiz referência, está sendo revitalizado. 8 ruas melhoraram aqui no centro. Os chafarizes do centro também foram recuperados. Esse aqui, algum aqui na frente, aqui na Praça Alfândega, algumas horas da tarde ele funciona, não sei se vocês já viram. Os chafarizes foram recuperados, o gasômetro foi recuperado. Então o governo já vem fazendo coisas. O muro da Mauá, que era muito feio, agora melhorou. Então tem muitas coisas que estão sendo feitas. E o que eu posso afirmar, porque eu ouço muito dizer, não, mas as empresas estão saindo do centro. Não, elas até podem ter saído, mas se você pegar Andradas aqui, pega aqui a Praça Alfândega, atrás aqui onde nós estamos falando, tinha o Banco Safra ali, estava fechado. Agora tem uma empresa ali de cosméticos que ocupou todo aquele espaço. Aqui na Andradas, para o outro lado, recentemente abriu um restaurante ali, família... Não me lembro o nome do restaurante, mas um restaurante de uma galeteria, enfim, massas. E também ali aquela empresa de chocolate, como é que é o nome? Copenhagen, abriu também ali. Enfim, aqui na Andradas, aqui na calçadão aqui da Andradas, recentemente eu vi uma outra empresa também abrindo de sala de gastronomia, bem interessante. Enfim, as coisas estão mudando, mas o importante é que os empresários também tenham essa compreensão. O que eu estou querendo dizer? Para o êxito de qualquer política pública, não basta só o poder público. Tem que ter o poder público, tem que ter a iniciativa privada, tem que ter a comunidade, tem que ter as pessoas, porque esta soma, né, a soma de todos, com um só propósito, numa mesma direção, isto assegura o êxito da política pública. Então, isso é um pouco difícil também convencer as pessoas, agora vai. Mas eu acho que isso já está melhorando muito, as pessoas estão começando a acreditar, as empresas estão se instalando no centro. Agora nós vamos mandar para a Câmara uma política de incentivos para adensar o centro. Tem mais de 5 mil imóveis residenciais e comerciais vazios no centro. Então nós vamos estimular que eles sejam recuperados, que haja retrofit. Aqui na Calda Júnior, na esquina da Mauá, tinha um edifício antigo ali, decadente, feio. Um empresário ali fez um retrofit, ficou lindo, lindo. Tem no último andar tem um restaurante ali. Rooftop, né? Um rooftop que é uma maravilha, está lindo, eu estive ali já vendo. E ele agora comprou o edifício na própria Calda Júnior, do lado de cá, na Siqueira Campos, também está trabalhando nessa direção. Então nós vamos estimular para que o centro, primeiro, fique mais bonito, ele melhore, ele seja recuperado, revitalizado, seus prédios, que ele seja adensado. Se nós recuperar esses prédios, esses imóveis que estão vazios, o centro pode aumentar a sua população em 25 mil pessoas, sem construir nada. Mas também estão construindo, na Oeste São Luís, tem um edifício novo, muito bonito, que já está pronto, o outro começou a ser construído, e aqui na Siqueira Campos também vai começar a construção de um novo edifício. Então, eu estou dizendo isso só para dar um depoimento. As coisas estão mudando para melhor, entendeu? Então, primeiro, o embelezamento, a revitalização. O segundo, a ocupação do espaço urbano. Trazer também pessoas para morar e para ter atividades econômicas no centro. E, por outro lado, o governo está trabalhando cada vez mais intensamente na questão da segurança pública, e também a questão de morador de rua e de limpeza do centro histórico. É todo um processo, isso não é do dia para a noite, mas nós estamos no caminho certo, e eu tenho certeza que mais 3 anos do governo Melo nós vamos deixar um centro em outro estado. Vai ser um espaço de primeiríssima qualidade. Qual foi o impacto da enchente na reconstrução do centro e no comércio? Porque essa reconstrução começou antes, né? E aí depois aconteceu a enchente. Qual foi o impacto dela para o projeto? Primeiro nós tivemos um problema, foi a pandemia. A pandemia nos abalou bastante. E o que aconteceu na pandemia? Teve muito trabalho em casa e isso continuou depois da pandemia, porque afinal tem vantagens e tem desvantagens, né? A avaliação de cada empresa, de cada servidor e de cada trabalhador. Mas isto fez com que no centro histórico, durante a pandemia, depois da pandemia, muitos restaurantes, enfim, muitas atividades econômicas fecharam aqui, porque o centro foi inundado, né? Ao menos Andradas para baixo,
foi inundado. Então, nós tivemos um problema grave na pandemia. E depois a enchente. Eu até acho que, do ponto de vista da atividade econômica e da interrupção do esforço que fazíamos no sentido de melhorar a cidade, a pandemia talvez tenha tido mais consequências negativas do que a própria enchente. Eu tenho amigos que moram fora de Porto Alegre, às vezes vêm aqui, aí vem cá, o que deu enchente. As pessoas fora do Rio Grande do Sul acham, fora de Porto Alegre, que ainda Porto Alegre tem consequências visíveis da enchente. E se surpreendem, não vejo nada, está tudo igual, está tudo pintado, arrumado, enfim. Isso é uma coisa bem interessante, né? O grau de resiliência, de superação do povo gaúcho e do povo de Porto Alegre, porque outras regiões do país, eu vou dar um exemplo, não é do Brasil, a New Orleans sofreu lá o Katrina, há 20 e poucos anos atrás, se não me falo a memória, foi 2005, até hoje não recuperou o número de habitantes que tinha antes do evento lá do Katrina. E a atividade econômica também não conseguiu recuperar. Claro que foi um evento maior do que a enchente aqui, mas de qualquer forma tem cidades que se recuperam e outras sucumbem diante de uma tragédia. E Porto Alegre, não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul superou e vem superando, é um esforço nessa direção. Então, tivemos sim problemas em função da pandemia, tivemos sim problemas decorrentes da enchente, os problemas ainda persistem, tem prédios que têm subterrâneos aqui no centro, que os subterrâneos foram inundados e alguns deixaram andar, outros estão recuperando. A Caixa Federal aqui na Praça da Matriz, aqui na Praça da Alfândega, reabriu faz 4 meses, porque ela foi totalmente inundada embaixo, os elevadores, foi literalmente destruído, entendeu? Agora está recuperada e todos os seus servidores voltaram a trabalhar. Tinha um prédio da Corsã ali na Andradas, também teve o mesmo problema. E outros tantos, eu poderia dizer um elenco de uma dezena de prédios. E fecharam restaurantes, enfim. Mas todos esses, não foi só aqui no centro, foi em toda a cidade. Mas está sendo recuperado gradativamente, graças a Deus, e a soma de esforços coletivos. Recentemente o esqueletão foi colocado abaixo. Qual é o impacto e a importância dessa obra para Porto Alegre? Tem 2 aspectos. O primeiro é o simbolismo, porque o esqueletão estava ali desde 1950 e poucos, não me lembro exatamente a data, mas 60, 70 anos. E aquilo era uma ferida. Visualmente era o símbolo da decadência do espaço público, né? do centro histórico. E ninguém acreditava que o prefeito Melo, o seu governo, conseguisse acabar com essa ferida, com essa chaga. E conseguimos. Então, isso tem um simbolismo no sentido de que estamos melhorando, aquilo que eu falei no início da minha manifestação. As questões ruins do centro estão sendo gradativamente superadas e este é um exemplo. E é o símbolo da transformação. E o que nós vamos fazer ali? Isso que eu acho que é importante. Um dos financiamentos internacionais, que eu fiz referência antes, é aquele complexo complexo de ação integrada em determinados territórios. Um dos territórios é o centro histórico, ampliado, não é só o centro e o seu entorno. E aí também não é só uma destinação social, tem uma destinação mais ampla, cultural, é uma destinação de um espaço para jovens, para idosos, para convivência, para lazer, para educação, para qualificação profissional, para equipamentos culturais, oficinas de música, de dança, de canto, de teatro, seja o que for. E nós vamos construir ali no Esqueletão. E vai ser uma obra icônica. Nós estamos contratando, está um processo de licitação, escritório de arquitetura. Nós vamos fazer um concurso público internacional para ter um prédio ali icônico, né, bonito, diferenciado naquele espaço. Mas isso demoraria muito, então nós estamos licitando enfim, para contratar um escritório de arquitetura que nos apresente um projeto não só funcional, mas também bonito, esteticamente, né? Visivelmente bonito, para melhorar ainda mais substancialmente aquele espaço ali em torno do mercado público.
Bom, o comércio foi muito atingido com a enchente, com a pandemia, né? Qual é que é o maior desafio, tá, hoje do comércio para dar a volta por cima? Acho que, claro, é verdade isso da enchente, da pandemia, mas aí tem que ampliar a discussão. Não é Porto Alegre, isso é um problema do Rio Grande do Sul. Mais de 400 municípios tiveram problemas decorrentes da enchente. E problemas de diferentes naturezas. Uns na área urbana, enfim, nas moradias, na vida das pessoas, nas suas atividades econômicas. Outros na área rural também sofreram muito. Essas enchentes na área rural, na área rural ribeirinha aos rios, elas, quando inundam, quando elas voltam, elas levam a parte do solo, a parte superior do solo, que é a parte mais fértil. Eles levam essa terra. E além de levar o que tem de melhor no solo, eles deixam os rios assoreados. Então, quando o rio enche de areia ou de terra, ele fica mais... Com menos chuva, ele inunda, né? Porque, afinal, é que nem o copo, né? Se o copo estiver meio cheio, você precisa menos água para que ele transborde. Assim os rios. Então, tem diferentes consequências e algumas vamos levar décadas para superá-las. Agora, eu acho que a enchente e a pandemia agravaram uma situação do Rio Grande do Sul. E eu digo isso com tristeza, porque o Rio Grande do Sul já foi vanguarda em tantas coisas no Brasil. Ele foi vanguarda em educação, vanguarda em saúde, vanguarda em atividades econômicas. Uma das primeiras refinarias do Brasil foi aqui no Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana e depois do Porto do Rio Grande. Já tivemos o melhor porto do Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma história belíssima de força econômica, de vitalidade. E, infelizmente, isso nós estamos perdendo já há uns 30, 40 anos. Até não vou discutir aqui causas, também não interessa, mas é só viajar para Santa Catarina, Paraná. Paraná já nos passou, infelizmente. Eu nem vou comparar com São Paulo. Se comparar São Paulo e Rio Grande do Sul há 100 anos atrás, as distâncias entre os dois eram muito menores, entendeu? Mas vê lá Pernambuco, Ceará, vê o Centro-Oeste, vê o Pará, vê o Espírito Santo, o próprio Rio de Janeiro. Nós temos que pensar o Rio Grande de outra forma, viu? Porque nós não estamos num bom caminho. E a enchente e a própria pandemia, mas a enchente ela deveria nos permitir ou nos exigir uma reflexão sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. Isso é muito importante, é fundamental, porque o Rio Grande está num rumo ruim. Nas últimas 20 anos, sei lá, 10 anos, o Rio Grande do Sul o seu PIB subiu 1% ao ano. Isso é menos que a média brasileira e menos do que a grande maioria dos estados do nosso país. Então, nós temos que repensar o Rio Grande. Secretário, algum desses projetos que o senhor mencionou é o projeto de financiamento Centro Mais 4D? Esse é o financiamento, aquele que eu falei, da Agência Francesa de Desenvolvimento e do Banco Mundial. É um financiamento de dois bancos internacionais. E esse destinado ao Centro Mais 4D. Mas tem mais um financiamento do BID, que é aquele do PUA territorial que eu fiz referência, aquele financiamento social. Tem outro financiamento da CAF, que é a Companhia Andina de Fomento, que também se destina para a área social, mas para recuperar equipamentos de saúde, de ciência social, de educação, etc. E tem um outro financiamento do banco alemão, da KfW, que é destinado a obras de proteção contra a cheia, enchente, e também questão de saneamento de algumas áreas da cidade. Esse é um financiamento também alto, é mais de R$1 bilhão, é muito dinheiro e, enfim, todos eles já estão em execução. E tem também financiamentos nacionais do BNDES,
dos ministérios do governo federal, enfim, da Caixa Federal, e somado tudo isso aí, isso dá um investimento nos próximos 4 anos em torno de 6 bilhões de reais. Isso realmente é muito dinheiro. Duvido que algum município no Brasil tenha em tão pouco tempo captado tantos recursos. E quando forem concluídos a aplicação desses recursos, Porto Alegre será outra cidade, eu posso assegurar. Porque não tem bairro que não vai ter uma intervenção, não tem assunto que não vai ter algum benefício diferenciado, enfim, a cidade vai ser outra, vai ser bem diferente daquilo que é hoje, vai ser muito melhor. Tem alguma previsão de que isso aconteça? Os financiamentos internacionais, eles têm prazo muito rígido, de 5 anos. Então você tem que aplicar esses recursos nesse prazo. Aliás, esse é o nosso desafio, entendeu? E os financiamentos nacionais, bom, esses eles têm prazo, mas essa questão no Brasil é tratada de forma mais frouxa, digamos assim. Eles sabem que a tendência é atrasar um pouquinho, a gente sabe que eles vão prorrogar o tempo do financiamento, mas os internacionais não, são muito rígidos, então esse é o desafio. Então eu diria o seguinte, todos eles nós já começamos a fazer ações no sentido de aplicar esses recursos nos nacionais e nos internacionais. Alguns vão ter resultado imediato ainda o ano que vem, outros são obras mais alentadas, demoram um pouco mais, mas ao cabo de 3 anos a cidade já vai perceber essa mudança. Secretário, estamos aí acho que finalizando o primeiro ano, né, do segundo mandato do governo Mello. Qual é a marca do governo Mello desde o início? Bem, eu acho que primeiro uma ação de gestão, né? Gestão que é uma coisa mais para dentro, né? Eu acho que o equilíbrio nas finanças é fundamental. A captação desses recursos, esses financiamentos internacionais, eu juro, é 2% ao ano, carência de 20 anos. Então é um recurso incrível, porque você vai tomar um recurso aqui no BNDES, ou BRDE, ou Caixa Federal, o juro é 20%, e com carência menor. Então, isso é uma coisa muito importante, foi uma ação, isso foi da minha secretaria, inclusive, foi uma ação muito interessante e vai mudar Porto Alegre, já fiz referência. A outra questão também, que ainda na minha área, que nós estamos introduzindo aqui em Porto Alegre uma coisa que é muito importante, que já tem no mundo mais desenvolvido, mais civilizado, que é controle, avaliação periódica do gasto público. Isto é, tem uma política pública que gasta tanto, bom, vamos ver o resultado efetivo para a população. Isso deu os resultados desejados, a população gostou do que está sendo feito, ela realmente foi beneficiada pelas ações do governo e pelo investimento, ou simplesmente aquilo foi uma ideia do secretário, uma ação lá que não deu resultado nenhum, foi só perfumaria. Então, essa avaliação da aplicação do dinheiro público é muito importante. Avançando nessa direção que eu estou querendo dizer, que estamos fazendo em Porto Alegre. Se você somar toda a receita, toda a arrecadação do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, tudo que nós, brasileiros, pagamos em impostos federais, estaduais e municipais por ano, isso dá mais ou menos 6, 7 trilhões de reais. Poucos países do mundo têm na sua mão tanto dinheiro para aplicar e traduzir isso em resultados benéficos para a população. Agora, isso é uma coisa incrível. A arrecadação dos governos no país, nos últimos 30 anos, aumentou 50%. Estou dando um número impreciso, mas aproximadamente isso. E eu pergunto, nós conseguimos resolver algum problema efetivamente? Saúde, educação, assistência social, segurança, habitação, infraestrutura? Não. Então, o Brasil tem uma disfunção do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos. E tem que começar a enfrentar. Isso é uma discussão, viu? Ela é uma discussão técnica, mas ela tem consequências profundas no dia a dia de cada um de nós. Não falta dinheiro no Brasil, falta gestão.
Não falta dinheiro para a saúde, claro que falta um pouco, mas o que falta mesmo é gestão, é competência na aplicação desses recursos, é a definição de prioridades. E isso é uma coisa muito importante que nós estamos começando, já estamos fazendo aqui em Porto Alegre, como exemplo, vai ser um exemplo para o Brasil. Então tem muitas coisas boas que não aparecem, não são públicas, mas são coisas boas. E agora, por o lado público, eu acho que essas mudanças que eu tenho feito referência com esses financiamentos internacionais e também os cuidados, isso é uma coisa muito do prefeito Melo, da sua natureza, assim, ele está sempre atento e fala isso, a questão social, né? O Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre é um país desigual, quer dizer, isso não é um discurso esquerdista, direitista, isso não tem nada a ver com ideologia, é uma realidade, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Então nós temos que enfrentar isso, melhorar a vida das pessoas. Os governos existem para atender aqueles que mais necessitam da ação do governo. E quem mora aqui no centro, por exemplo, que tem rua asfaltada, tem água, tem energia elétrica, tem iluminação pública, tem escolas boas, etc. e tal. Bom, esse precisa do governo, mas muito menos do camarada que mora lá na periferia, que mora num barraco, que a rua é de terra e que o esgoto é a céu aberto e que a iluminação é deficiente e que aquela região é insegura, está lá manipulado pelo tráfico de droga. Então é esse que precisa mais do governo do que o outro que já tem, enfim, muitos benefícios do poder público. Então, essa avaliação do prefeito Melo, essa compreensão do papel do governante no enfrentamento da desigualdade, naquilo que é da sua competência, melhorar a vida das pessoas lá na ponta, eu acho que isso é uma marca realmente muito efetiva do governo Melo. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a questão do pleito 2026, né? As primeiras pesquisas não mostram o vice-governador, o Gabriel Souza, na ponta, né? Com uma bom índice de popularidade. O senhor acha que ele pode repetir o Sartori, o que aconteceu com o Sartori na eleição, que começou com um percentual pequeno e depois deu a volta por cima e acabou eleito governador do estado? Eu acho que toda eleição é própria, ela é típica. Ela não existe assim, a eleição tal, agora vai se repetir, entendeu? O que eu acho é que a polarização no Brasil, ela ainda vai estar, né? E isso é uma polarização, viu? Eu vejo muitas críticas, mas se pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, desde Chimangos e Maragatos, desde o século passado, retrasado, o Rio Grande tem essa característica de polarização, entendeu? Então, e o Brasil um pouco menos, mas também tem. E eu acho que isso ainda tende a continuar, sinceramente eu acho que tende a continuar. Quando o Sartori e o Rigoto foram candidatos, eles eram candidatos como oposição. O Gabriel é candidato do governo, entendeu? Não é da tradição do Rio Grande reeleger candidatos governistas. O próprio Sartori não se reelegeu, o próprio Rigoto também não se reelegeu. Ele era oposição na primeira eleição. Na segunda, eles eram situação. Excepcionalmente, o governador Leite se reelegeu, mas se reelegeu numa circunstância atípica, porque ele ganhou do candidato do PT por 2.000 votos. E depois a má campanha do Onyx, foi uma campanha, na minha opinião, muito mal feita, levou a sua derrota, entendeu? Então, eu acho que a tendência natural é manter a polarização, talvez entre o Zucco e o candidato do PT, mas toda eleição é uma eleição imprevisível. Bolsonaro será candidato? Olha, o Brasil é imprevisível, né? Se tu tivesse perguntado lá atrás, 6 meses antes do Lula ser candidato, se ele seria candidato, ele estava na cadeira. E acabou sendo candidato. Não sei te responder essa pergunta, né? Eu, sinceramente, gostaria que o candidato fosse o governador de São Paulo. Eu acho que eu conheço pessoalmente, ele tem uma trajetória de competente gestor e eu acho que o Brasil precisaria disso, né? Eu acho que o governo Bolsonaro tem virtudes, mas teve coisas ruins.
E o governo Lula, bom, eu não quero falar porque obviamente sou oposição, mas acho também muito ruim. E eu acho que precisaríamos um governo que tivesse uma estratégia de transformar o país. Nós não temos uma agenda de desenvolvimento, né? Esse país é um país potencialmente tão rico, né? Tu pega aí a agricultura, estamos assombrando o mundo com a nossa capacidade de produção, essa é uma área que deu certo, mas do ponto de vista industrial, o Rio Grande do Sul o Brasil reduziu a metade do seu PIB industrial. Tecnologia, não há nenhuma ação efetiva de usar os metais raros, que está dando essa briga lá com a China e com os Estados Unidos. O Brasil é o segundo país nesses minérios, equivale em ouro, né? Mais que ouro. Então, o que eu acho que está precisando é uma agenda nacional e que, de certa forma, unifique um pouco o país no sentido de vamos para lá. O que eu queria nesse momento? Eu queria um Juscelino Kubitschek, entendeu? O Juscelino se desenvolve, o Brasil vai aumentar 20 anos em 5. E, de fato, ele fez isso. Transformou profundamente o Brasil. Fez um marco na vida brasileira. E eu acho que o Brasil está precisando de alguém com essa visão, com essa postura e com essa dimensão. Então, bom, vamos esperar. Se diz que Deus é brasileiro, pode ser que ele nos ajude a escolher um bom presidente. O senhor seria um eventual sucessor do prefeito Sebastião Melo? Olha, para ser bem verdadeiro, estou muito desencantado com a vida pública, viu? Acho que eu comecei há 50 anos, eu fui vereador, fui deputado estadual, enfim, com muito entusiasmo, ideal. A política, ela, na época e depois, ela era... Porque a política é o instrumento pelo qual você realiza o bem comum da sociedade. E o que prevalecia nos debates era a Arena MDB, não interessa a discussão de quem é que estava certo do ponto de vista da ideologia. O que eu quero dizer é o seguinte, a discussão era sobre o interesse público. O que era melhor para o Rio Grande, o que era melhor para o país, o que é melhor para a cidade, enfim, para a população. E hoje eu tenho um pouco de desencanto, porque o que eu vejo é muito discutir o que eu faço para me reeleger, e cada um fazendo mais favorzinho pessoal e discutindo coisas que, na minha opinião, são rigorosamente irrelevantes do interesse público. Então, eu sou desencantado, entendeu? Com a política e com os políticos e com os partidos em geral. Né? Não estou falando de ninguém em particular, estou falando como uma tese. Então, eu não tenho eu não me sinto estimulado a ser candidato a nada. Por isso, não é que eu não acho que a política não deva ser um instrumento de transformação. Sim, mas eu não vejo isso efetivamente como uma característica da política que se faz hoje no Brasil. Eu vejo, eu ouço ali, lá tem a novíssima política. Não, eu preferia a antiguíssima, porque naquele tempo era mais honesta, mais séria, mais interesse público, mais responsabilidade, mais ações em favor da população. Essa novíssima política não veio o que veio, não diz o que veio. Eu olho para um lado, olho para cima, para baixo, para trás, eu não vejo resultados efetivos e benéficos para a população. Muito obrigado, secretário. Seja bem-vindo sempre aos nossos estúdios. Nós ficamos à disposição para a divulgação das suas realizações, né, da sua opinião. E agradecemos quem esteve conosco. Um forte abraço e até mais. Obrigado. Abraço. Obrigado.